Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o vídeo eu queria pedir desculpas para vocês porque eu tô um tempinho sumida, não postei nenhum vídeo na semana passada, eu cheguei a postar lá na aba comunidade informando para vocês, mas queria reforçar que eu não postei vídeo porque eu precisei fazer uma viagem aí para a cidade da minha avó, que fica a uns 700 quilômetros de distância aqui da minha cidade, porque ela tá meio doentinha, tá passando aí por uns problemas de saúde. E então eu e a minha mãe, que mora aqui na mesma cidade que eu, resolvemos ir lá fazer uma visita que já tinha tempo que a gente não via ela. Então a gente decidiu de última hora, a gente decidiu no domingo e quando foi na segunda-feira a gente já pegou o carro e foi. Então não deu tempo de eu adiantar conteúdo e já deixar tudo pronto para ter vídeos novos para vocês durante essa semana. Mas de qualquer forma eu já tô de volta, tá tudo bem, inclusive queria agradecer ao pessoal que mandou força lá nos comentários da publicação que eu fiz na aba comunidade, o pessoal desejando melhoras para minha avó, também desejando uma boa viagem. Queria agradecer a todos vocês, ela já tá melhorando aos poucos, tá tomando os remédios dela e eu tô de volta já pra gente poder retomar os nossos vídeos como de costume e essa semana inclusive eu vou postar um extra pra tá compensando vocês de alguma maneira pela semana passada. Também queria pedir uma força para vocês no vídeo de hoje e nos próximos que vocês assistirem, para dar sempre o like, porque agora como eu fiquei esses dias sem postar, a tendência é que o YouTube me dê uma sabotadinha aí, às vezes quando a gente faz isso ele não entrega muito bem os próximos vídeos, o nosso alcance acaba caindo, então eu queria pedir ajuda para vocês para deixar o like nesse vídeo e nos próximos que vocês assistirem para ajudar na divulgação dos vídeos. Então é isso, os recadinhos já estão dados, eu tentei não me prolongar muito aqui para não tomar muito tempo de vocês, então vamos logo puxar a vinheta e ir para o que interessa, que é o caso de hoje. Vitória Gabriele Guimarães Vaz tinha 12 anos na época dos fatos e vivia em Araçariguama, São Paulo, com sua mãe, Rosana, e também tinha convívio muito frequente com seu pai, Luiz Alberto. Os seus pais eram separados desde que a Vitória tinha 2 anos, mas ela mantinha esse contato frequente também com o pai, apesar de viver com a mãe. A sua mãe, Rosana, trabalhava como professora e então passava boa parte do dia fora, mas a Vitória era uma menina responsável que ficava em casa tranquila, às vezes só brincava ali na rua de casa com alguma coleguinha, fazia suas tarefas, tudo tranquilamente. A Vitória era uma menina meiga, doce, como eu disse, responsável, espontânea também, alegre, e ela não via muita maldade nas pessoas. A mãe dela disse que ela era uma menina muito pura. Ela também era muito apegada e amorosa com os pais, conversava com eles sobre tudo, brincava, fazia declarações de amor e era realmente um doce de menina. No dia 8 de junho de 2018, então, uma sexta-feira, por volta de 1h da tarde, ali depois do almoço, a Vitória saiu para andar de patins ali nas ruas próximas à sua casa, como ela costumava fazer já com bastante frequência. Às vezes ela saía para andar de patins com uma coleguinha que era vizinha e às vezes ela ia sozinha. Nesse dia, então, ela saiu para andar de patins sozinha. A sua mãe estava no trabalho, mas como eu disse, já era de costume e ela tinha permissão para fazer isso, e então não tinha nada demais. Ela ficou andando de patins ali no ginásio esportivo que ficava próximo da sua casa, porém, no fim da tarde, quando a sua mãe Rosana chegou do trabalho, ela não encontrou a Vitória em casa. Ela tentou contato no celular da menina, mas não foi respondida, e então ela ligou para o pai da Vitória, o Luiz Alberto, para ver se ela estava com ele, mas não estava. Procurou também na casa ali de vizinhos, das coleguinhas dela e também de uma tia que morava próxima, mas nenhuma dessas pessoas tinha nenhum sinal de onde Vitória poderia estar. A mãe continuou procurando, agora com a ajuda do pai também e de outros familiares de Vitória, por toda a noite, mas no dia seguinte eles ainda não tinham encontrado ela e não tinham recebido nenhum contato por celular. Então eles foram à delegacia e registraram o seu desaparecimento. Assim que eles registraram o desaparecimento, os investigadores começaram as buscas em matas ali da cidade e também em cidades vizinhas e pediram as imagens de câmeras de segurança de imóveis e comércios ali próximos de onde a Vitória foi vista pela última vez.
Através dessas imagens, eles conseguiram ver que realmente ela estava andando de patins sozinha naquela tarde, mas as imagens não mostravam nada além disso. 3 dias depois do desaparecimento, no dia 11 de junho, finalmente a polícia recebeu uma dica valiosa de aonde estava Vitória. Um homem chamado Josney procurou a polícia e contou que o seu melhor amigo e vizinho tinha confessado a ele que tinha envolvimento no desaparecimento da Vitória. O homem em questão era Júlio César Erguesse, de 24 anos, um servente de pedreiro que morava na cidade vizinha Mairinque. A testemunha Josney contou à polícia que naquele dia 11 de junho, o seu amigo Júlio tinha ido até a sua casa bastante nervoso e então ele ofereceu ali um copo de água para o amigo, tentou acalmá-lo e depois de muito insistir, conseguiu convencer o Júlio de contar para ele o motivo do seu nervosismo. O Júlio contou então a Josney que no dia 8 de junho, no mesmo dia do desaparecimento de Vitória, ele tinha saído de casa na companhia de outros 2 vizinhos, uma mulher chamada Maiara e o marido dela, Bruno, para irem até a cidade vizinha, Araçariguama, para comprar drogas. Mas no meio do caminho, já na cidade vizinha, segundo ele, o casal parou o carro e a Maiara desceu. Ela então começou a conversar com uma garotinha que estava ali andando de patins na rua e acabou atraindo a menina até o carro. Eles então sequestraram a menina, colocaram ela dentro do carro e saíram dirigindo com ela bastante assustada. Segundo o Júlio, depois de mais algum tempo, o casal deixou ele em um ponto onde ele queria ir e ele não sabia dizer o que o casal tinha feito com essa menina depois. Mas, segundo ele tinha certeza que essa menina era a menina desaparecida, a Vitória Gabriele. Essa testemunha contou tudo isso à polícia e eles, é claro, procuraram o Júlio César para ele falar a versão dele dos fatos e no início ele negou, disse que isso não era verdade, que o Josney tinha inventado isso para colocar a culpa nele porque os dois tinham tido uma briga, mas ao todo ele deu 8 versões diferentes dos fatos, mas acabou que no fim ele confessou que tinha sim envolvimento ali no desaparecimento da Vitória e entregou aquelas 2 outras pessoas, a Maiara e o Bruno. O casal em questão, Maiara Borges de Abrantes, de 24 anos, e seu marido Bruno Marcel de Oliveira, de 33 anos, também foram chamados para esclarecimento depois que o Júlio foi interrogado. O casal negou envolvimento no crime e ofereceram álibis para o momento em que tudo aconteceu e como realmente não tinham provas contra eles, eles foram liberados. Já o Júlio, por conta da sua confissão, foi preso preventivamente. Os dias foram se passando e, enquanto isso, a polícia fazia as investigações e tentava de alguma forma conseguir com que Júlio contasse aonde estava a Vitória, já que até então eles tinham a esperança de encontrar a menina viva, já que o Júlio não tinha dito em nenhum momento que eles tinham tirado a vida dela. Ele dizia que tinham colocado a menina no carro e que ele não sabia o que tinha sido feito porque ele tinha descido do carro, a menina ainda estava lá dentro com vida. Porém, em 16 de junho, 8 dias após o desaparecimento, o corpo de Vitória foi encontrado sem vida em um matagal a 7 quilômetros de distância da sua casa. Ela foi encontrada por um catador de latinhas que passava ali com o seu cachorro e assim que encontrou o corpo, entrou em contato com a polícia. Ela foi encontrada amarrada a uma árvore e também tinha os pés e as mãos amarrados e a boca tampada com uma meia. Os patins que ela andava naquele dia também foram encontrados próximo ao corpo. Posteriormente, a autópsia concluiu que a causa da morte tinha sido estrangulamento e que a Vitória tinha tentado se defender da agressão porque ela tinha ferimentos ali nos braços que indicavam isso. Não foi encontrado nenhum vestígio ou sinal no corpo de Vitória que pudesse indicar que ela sofreu abuso sexual, até porque o corpo já estava em um estado avançado de decomposição e então os exames já não poderiam mais confirmar se aconteceu o abuso ou não. Então essa questão ficou em aberto. Com a localização do corpo de Vitória, foi possível fazer exames de DNA para confirmar se o Júlio realmente tinha envolvimento com o caso e também aquele casal que ele tinha citado.
Com isso, então, eles conseguiram encontrar que realmente tinha DNA do Júlio no corpo de Vitória e também tinha DNA da Vitória debaixo das unhas de Júlio. Além disso, foram usados 2 cães farejadores no local e esses cães encontraram o cheiro ali do Bruno, aquele homem que o Júlio tinha citado anteriormente, lá no local do crime onde foi encontrado o corpo da Vitória. Os cães também farejaram o cheiro da Maiara, a esposa do Bruno, na estrada que dava acesso ao local onde o corpo foi encontrado, mas não detectaram o cheiro do Júlio naquele ponto. Os cães também foram levados até a casa do casal, Bruno e Maiara, e lá eles também detectaram o cheiro da Vitória no quintal da casa. Com todas essas investigações, as autoridades desconfiavam que realmente o Júlio, a Maiara e o Bruno tinham envolvimento na morte da Vitória, mas restava saber o que motivou essas pessoas a fazerem isso contra uma criança de apenas 12 anos aleatória ali que eles viram na rua. Mas, logo com pouco tempo de investigação, os policiais conseguiram descobrir que, na verdade, a Vitória foi confundida com uma outra criança que era realmente o alvo daqueles 3 naquele dia. Segundo as autoridades, essas 3 pessoas tinham envolvimento com um conhecido traficante da região, e esse traficante tinha dado a ordem ao Bruno, a Maiara e ao Júlio para que eles encontrassem uma outra menina chamada Vitória, também de 12 anos, que vivia próximo a Vitória Gabriele, para sequestrá-la para poder fazer ali uma espécie de chantagem contra um homem que estava devendo ali uma quantia de cerca de R$7.000 para esse traficante, com coisas ali relacionadas também a drogas. E então eles iriam sequestrar essa outra Vitória para poder ameaçar esse homem e ele pagar logo a dívida. Porém, as 2 meninas eram muito semelhantes ali fisicamente, moravam próximas e também tinham o mesmo nome. Então aqui tudo indica, eles passavam pela rua, viram a Vitória Gabriele brincando, identificaram ali, né, por conta das meninas serem parecidas. Talvez eles podem ter perguntado o nome dela e ela disse que era Vitória, então eles tiveram praticamente certeza que era a menina certa. Porém, depois de sequestrarem a Vitória, logo eles perceberam que era a menina errada, mas mesmo assim decidiram tirar a vida dela para que não fossem descobertos. Em 22 de maio de 2019, então quase um ano depois do crime, a polícia prendeu finalmente Odilan Alves, de 36 anos, como sendo o traficante mandante do crime. Segundo as autoridades, esse Odilan era um traficante conhecido na região como Nicolas, que já era procurado e investigado há algum tempo, e realmente ele tinha esse histórico aí de que quando alguém devia dinheiro a ele e não pagava, ele sequestrava algum membro da família da pessoa para poder forçá-la a pagar a dívida, e caso a pessoa não pagasse, ele tirava a vida ali do familiar dessa pessoa como uma retaliação. E então, no caso da Vitória, ele faria a mesma coisa, mas as pessoas que ele mandou sequestrar a Vitória, que foi ali o Bruno, a Maiara e o Júlio, acabaram pegando a criança errada, como eu tinha dito antes. Com o crime finalmente esclarecido, em 21 de outubro de 2019, Júlio César foi a julgamento. Na ocasião, a defesa dele usou principalmente do argumento de que ele tinha participado sim apenas do sequestro de Vitória, porque tinham encontrado o DNA dele ali no carro e também o DNA dela nele, mas que ele não tinha participado da morte da menina. E eles usaram esse argumento baseados principalmente na questão que os cães farejadores não encontraram o cheiro dele no local onde o corpo foi encontrado. Porém, mesmo com esses argumentos deles, o Júlio acabou sendo condenado a 34 anos de prisão por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Porém, depois a sua defesa recorreu e a pena foi reduzida a 23 anos de prisão. Em novembro de 2020, o Odilan Alves, que foi considerado o mandante do crime, também foi a julgamento e foi condenado a 25 anos de prisão. Porém, esse julgamento não foi a respeito do envolvimento dele no caso da Vitória, e sim pelos crimes dele de tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de armas. Pelo envolvimento na morte da Vitória, ele ainda não foi a julgamento, mas está sendo indiciado e, se condenado, pode receber mais 30 anos de prisão por isso. A Maiara e o Bruno foram a julgamento apenas nesse ano, 2021, no dia 9 de novembro, e ambos
foram condenados a 36 anos de prisão, também por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Durante o julgamento, o Bruno negou envolvimento no caso, como ele fez desde o início. Já a sua esposa Maiara ficou calada e não quis dizer nada a respeito. Em entrevista, os pais de Vitória disseram que se sentiram um pouco aliviados sim, mas agora eles têm medo deles também recorrerem dessa decisão e conseguirem abaixar a pena em mais de 10 anos, assim como foi feito com o Júlio, que inicialmente pegou ali a pena de 34 anos, mas depois foi reduzida a 23. E como é tudo bem recente, o julgamento dos dois aconteceu agora no início de novembro, realmente cabe recurso e pode ser que tenha alguma mudança nessa pena. Em 2020, o pai da Vitória recebeu ainda uma carta do Júlio César, que foi enviada da prisão aonde ele estava, e na carta ele se mostrou bastante frio com relação à Vitória. Na verdade, ele não citou ela em nenhum momento. Basicamente, na carta ele tentou apenas se inocentar, dizendo que deveria ser feita uma nova perícia no carro que foi usada no crime e que através dessa perícia ele seria inocentado. Foi basicamente aí isso que ele quis dizer de uma forma resumida. Porém, o pai da Vitória levou essa carta até a delegada responsável pelo caso e ela disse que a carta não tinha nenhum sentido, que todos os fatos já tinham sido apurados e o inquérito do crime já estava finalizado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.